Muita gente me pergunta, ainda hoje, você acredita em milagre? E a minha resposta óbvia, digo não. Não. Como não? O objeto da minha fé, diante do qual eu me prostro, adoro e creio, não é milagre. Milagre é uma coisa que Deus faz, eu creio em Cristo. Pode parecer uma resposta idiota, imbecil, mas é que tem pessoas que acham assim, se eu acreditar nisso aqui, isso aqui acontece. E ele foca a sua fé nisso aqui. Mas Deus não te chamou para crer nisso aqui, Ele te chamou para crer em Cristo. Aquilo ali é algo que Deus pode fazer. Pode ser que Ele te dê isso aqui, pode ser que Ele te dê um outro telefone, pode ser que Ele te dê telepatia, pode ser que Ele queira que você tenha um melhor, pode ser que Ele queira que você tenha um pior. Isso não é importante. Aliás, quando você entender quem é Cristo, você vai dar a mínima importância para isso aqui. Jesus ainda chama pessoas comuns para viverem milagres extraordinários. Entre no barco e descubra o que Ele quer fazer em você. Assista até o final e deixe seu comentário. O Evangelho de Lucas é uma narrativa, é uma carta escrita de Lucas a Teófilo, seu amigo, ou um livro, um rolo, escrito a pedido de Teófilo, um grego que queria entender mais sobre a fé que ele estava abraçando. Então a narrativa do Evangelho de Lucas é um amigo dizendo a outro amigo sobre tudo que ele investigou e procurou saber sobre Cristo, para que Teófilo, seu amigo, tivesse plena convicção do que passava a crer a partir daquele momento. Chegamos ao capítulo 5 de Lucas, e vamos lembrar só o que aconteceu semana passada, que quando Jesus expulsa um demônio da sinagoga, cura a sogra de Pedro, depois faz muitas outras curas, e aqueles que eram endemoniados e eram libertos, saíam gritando, tu és o Filho de Deus. Jesus se afasta e a multidão vai atrás dele, isso é muito legal. E diz, por que você está indo embora? Você não pode nos deixar. Isso está no final do capítulo 4. Aliás, vale a pena depois você ler, vale a pena ler de novo. E aí então, Jesus diz, não, mas eu tenho que ir para outras cidades, eu tenho que anunciar o Evangelho em outros lugares também. Aí o capítulo 5 começa com essa multidão apertando Jesus, ele está indo embora, ele não pode ir embora. Ele estava em Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum é uma das cidades da Galileia que está ali à beira do mar da Galileia. Cafarnaum era uma cidade de pescadores. Pedro morava em Cafarnaum. Aliás, Jesus entrou na casa da sogra de Pedro e a curou daquela febre. Falamos sobre isso semana passada. E Jesus, apertado pela multidão, ele vai até a praia, encontra Pedro e diz, posso usar o seu barco? Eu me lembro que a primeira vez que eu estive em Jerusalém, em Israel, e visitamos Cafarnaum, o guia turístico falava sobre um fenômeno. O fenômeno do vento que sopra da costa, aliás, do mar para a terra, né? Quando você está na praia, você percebe a mudança dos ventos. Os surfistas ficam muito ligados nisso para a orientação das ondas, mas de que o mar da Galileia, o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, é um lago gigantesco, não é um mar, mas ele tem alguns comportamentos de ondas, como se fosse uma praia. Aliás, até nas tempestades, bem revolto, que foi onde Jesus acalmou a tempestade. Muitas cidades ficam em torno, né? Ali Genezaré ou Naim, a própria cidade de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia havia muitas cidades. Enfim, e de que Jesus do barco, com o vento batendo as suas costas na direção da praia, fazia com que mais facilmente as pessoas ouvissem e compreendessem as suas palavras. Era um fenômeno, como é que a gente vai dizer? Um fenômeno de transmissão de áudio natural. Já que o som é uma onda mecânica, falar contra o vento ou a favor do vento faz muita diferença. Jesus entra no barco de Pedro. Pedro já conhecia Jesus, afinal de contas, o relato do capítulo 4 é de que Jesus havia entrado na casa da sogra de Pedro e havia curado a sogra de Pedro. Nós não temos o relato de Lucas de que ele já fosse um dos seus discípulos. Aliás, o que nos parece é que a partir desta situação é que Pedro passa a ser um discípulo e seguidor mesmo de Jesus. O conhecia,
da região, já era algo, um fato que as pessoas se maravilhavam. Ele já esteve dentro da sua casa, na casa da sogra de Pedro, ali ensinando. Alguma coisa estava acontecendo na vida desses homens, desses pescadores. Jesus vai até a praia porque a multidão o aperta para querer ouvir as suas palavras. Pedro, que passou a noite inteira pescando com os seus sócios, Tiago e João, estavam lavando as redes porque não pegaram nada durante a noite. E Jesus disse: já que vocês pararam, posso usar o barco? E Pedro, com certeza, vendo Jesus, que curou a sua sogra, disse: claro, entra aqui, vamos dar uma afastada. Aqui, ó, você fala daqui que aqui é bom. Ó. E o povo senta-se na praia e Jesus começa a ensinar. Jesus está ali ensinando e Pedro ali dentro do barco ouvindo, não só ouvindo as palavras de Cristo, mas também na sua mente com toda a fama de Cristo que corria pela Galileia e pelo próprio fato de ter visto dentro da sua própria casa a mãe da sua esposa ser curada pelo próprio Jesus, que ali permaneceu porque diz o texto que ela servia, e ele continuou ensinando e pregando. E o texto também nos fala de que quando ele acaba de falar, ele diz: olha, ô Pedro, por que a gente não dá agora umas remadas aí para um lugar mais fundo e você não lança a sua rede? E aí então Pedro diz: mestre, aqui tem uma coisa interessante aqui. Mestre, a gente trabalhou a noite inteira e não pegamos nada. Ele não chama Jesus de Rabi ou Rabone, porque esse era o termo que um discípulo chamava o seu mestre, para dizer: mestre, você que me ensina. O termo que ele usa, o termo epistates do grego, é um superintendente, é alguém que comanda. É como se Pedro, na gíria brasileira, dissesse: ô chefe, a gente já está aqui a noite inteira. Não que ele fosse o seu chefe, mas acho que para nós no português seria isso, né? Acho que a maneira mais assim de respeito vamos dizer, ao mesmo tempo que é respeito e ao mesmo tempo que é coloquial, né? Diria, ou melhor, coloquial não, é popular, diria: ô chefe, nós lançamos a rede a noite toda, mas tudo que eu vi e ouvi, eu vou seguir o que o senhor está falando. Vamos lá, vamos para o barco um pouco mais para dentro aí e vamos lançar a rede de novo. Eu quero fazer uma pausa nessa minha narrativa. Eu comecei no meu ministério pastoral em 1993, se não me falha a memória. Na época não dirigindo uma comunidade, mas como auxiliar dentro de uma. Durante todos esses anos, eu passei por esse texto várias vezes. Ouvi muitas pregações desse texto e eu mesmo preguei esse texto várias vezes. Antes de nós iniciarmos a Casa da Rocha, eu tinha um outro óculos, não era esse aqui. Era um outro óculos que eu usava. E sempre que eu olhava os textos que eu lia com aquele outro óculos, era um óculos colorido, sabe? Era um óculos vermelho. Então tudo que eu lia ficava vermelho. Aliás, quando eu ia para o texto e dizia para as pessoas: gente, está escrito vermelho aqui. É porque na verdade eu não estava lendo o que estava escrito. É que as lentes que eu tinha só me faziam enxergar tudo vermelho. A cor pouco importa, pode ser amarelo, pode ser azul. E por muitas vezes eu olhei esse texto maravilhado pela pesca, achando que o ponto central desse texto era essa grande pesca, de quem passou a noite, era um pescador experiente, não pegou nada, e através da palavra de Cristo, teve uma grande pescaria de peixes que faziam o barco praticamente afundar. E eu mesmo, quando pregava esse texto, eu achava que o centro desse texto era dizer para as pessoas: você também vai ter uma grande pesca. Aliás, a tendência de quem prega esse texto é de um espírito de coaching entrar em você e você sistematizar o texto pensando quais são os passos de Pedro para ter uma grande pesca. E aí nós criamos um sistema de pensamento com pitadas de neurolinguística para dizer: primeiro lugar, empreste o seu barco para Jesus. Empresta o barco para Jesus.
Sai até música, né? Emprestei meu barco para Jesus. Legal. O segundo passo, ouça o que ele tem a dizer. Porque ele disse, vai de novo. Então você tem que obedecer a Jesus. Obedeça, obedeça, ele está te mandando para o cardume. Terceiro passo, não duvide. Dá para fazer, eu estou fazendo a pregação aqui. Eita, lá para cima. A pregação já vi na hora. Deus que me visitou. Para dizer para a pessoa, você é experiente, sabe muita coisa, mas jogue tudo isso fora e obedeça a Ele. Jogue a rede. E por fim, chame os amigos, porque vai vir muito peixe para a sua rede. E todo mundo sai, aleluia, aleluia, aleluia. Esse texto está dizendo que Deus vai te dar uma grande pesca e é isso que você precisa. É errado. Aconteceu uma grande pesca, é verdade. Foi um milagre porque as pessoas ficaram maravilhadas com tudo o que aconteceu. Mas o centro desse texto não é a pesca. Aliás, o centro da Bíblia não é a pesca, nem a cura, nem o milagre, nem o monte, nem o fogo. O centro desse texto é Cristo. Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Lucas não está dizendo para Teófilo, Teófilo, eu vou te dar aqui uma receitinha de pesca. E vou te falar um negócio. Você descobriu um cara que deveria ser contratado pelo sindicato dos pescadores do Mar da Galileia. Nós deveríamos montar aqui uma escola e um curso. E Jesus, fica aqui, mano. Acabou nosso problema. Esse aqui vai ser o polo peixeiro do mundo. Cada enxadada, uma minhoca. Cada vez que o senhor falar, joga lá. Eu fico pensando naquele filme Forrest Gump, onde Forrest Gump e o Tenente Dan ficavam jogando a rede e não vinha nada, lembra? Para pegar camarão. Ele fez isso por causa do Bubba, que era seu amigo que queria ter um barco de pesca de camarões. Eu adoro esse filme Forrest Gump. Então cada vez que eles vinham com aquela rede e abriam a rede, só vinha placa de automóvel, tampa de bacia e tudo lixo, mas não vinha nada de peixe. Já pensou Jesus no nosso barco dizendo, joga a rede ali, joga a rede acolá, e meu Deus do céu, e cada vez os peixes não vão acabar, porque ele é criador. Isso aqui é o maior viveiro, é o maior pesqueiro fechado do mundo. Eu acho que até Jesus, numa boa, diria, pai, deixa eu falar um negócio para o senhor. Eu sei que o senhor tem um plano, mas eu fiquei pensando em dar um tempo nesse negócio que o senhor me falou de morrer na cruz, porque um negócio é que, olha, que isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, olha, quem está fora quer entrar, mas quem está dentro não sai. Né? Já pensou? Isso aqui é a galinha dos ovos de ouro, ou dos peixes de ouro. Não, o texto não é sobre isso. O texto não é sobre isso. Pedro que viu a cura da sua sogra, Pedro que ouviu as palavras de Jesus, sim, ele se maravilhou pelo fato de ter acontecido uma grande pesca, sem dúvida nenhuma. Aliás, os pescadores que a noite inteira tentaram e não conseguiram nada, quando viram os 2 barcos lotados, eles ficaram assim, espantadíssimos. E as pessoas na praia, eu acho que também. Imagina ele chegando na praia com esses 2 barcos, quase afundando de tanto peixe e aquela multidão ali. Sendo que a pesca era a cultura principal daquelas cidades e o peixe provavelmente o principal dos alimentos naquelas cidades ali. Mas o interessante, essa relação que eu vou fazer agora é um chute meu, tá? Isso aqui é chute meu. Eu assumo a besteira que eu vou falar agora. Mas para todo judeu que esperava um Messias, com certeza tinha todas as palavras do Antigo Testamento e as profecias messiânicas na sua mente. Como diz Miqueias, é de Belém Efrata que ele vai vir. Ou os textos de Isaías, vai ter uma voz que clama no deserto, vai ser um prenúncio. Ele vai redimir o povo dos seus pecados. Que mais? Me ajuda, irmãos. Vamos lá. Ele vai entrar em Jerusalém sentado num burrinho.
Ele vai ser conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, será príncipe da paz, o reino dele não terá fim. Inúmeras das profecias e outras. Na minha cabeça, estudando esse texto essa semana, eu fiquei pensando sobre o que aconteceu com a profecia de Ezequiel, por exemplo. Capítulo 40, em diante, acho que de Ezequiel, não me lembro, 40, 42, ele começa a falar sobre a visão do trono de Deus e do templo, mas não era o templo de pedra, não era o templo de Jerusalém, era um templo espiritual, era um templo diferente, que alguma coisa diferente tinha ali. Quando ele chega no capítulo 47, ele dizia que um rio saía do trono e saía do limiar do templo, e de que havia vida nas margens, e mesmo quando ele entrava no Mar Morto, que era um mar que não tinha peixes, cardumes aos milhares estariam ali. E a interpretação disso é que essa é a vida de Deus, esse é o rio de Deus. Eu não sei se na cabeça do Pedro e daquela gente, ao verem aqueles cardumes de peixe, tenha passado esse texto na cabeça, para pensar assim, caramba, nós estamos diante do Messias. Nós estamos diante daquele que o profeta diz que eu acho que é um rio que traz vida onde tiver. Eu não li esse comentário em nenhum lugar e eu não posso afirmar com certeza que isso passou pela cabeça de Pedro. Passou na minha quando eu li o texto. Mas a verdade é que quando Pedro viu isso, quando ele percebeu tudo aquilo que estava acontecendo, ele vai e se prostra diante de Jesus. Ele não se prostra diante dos peixes. Ele não abraça o monte de peixe e fica, olha quanto peixe tem aqui. Obrigado, Jesus. Gente. Você não esperava que eu fosse ajoelhar, né? Desculpa, Xuxa. Veio para pegar? Quer que eu faça de novo? Ficou bom. Depois ele edita, né? Então tá bom. Olha quanto peixe. Ele não fez isso. Ele se prostrou diante de Jesus. Agora espera, deixa eu abrir outro parênteses aqui. Um judeu se prostrar diante de um homem é um negócio impensável, pode esquecer. Monoteísta. Só diante do Senhor ele vai se prostrar. Só ao Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Está na lei. Só diante dele você vai se prostrar, só a ele você vai adorar. Então essa coisa do judeu se prostrar diante de um outro homem só poderia acontecer se ele fosse um escravo. Nas invasões dos assírios ou dos babilônicos, ou até mesmo num julgamento por Roma, é uma coisa forçada. Ele nunca se curvaria diante de um homem. Pode esquecer. Uma outra coisa é que Pedro, que havia chamado Jesus de mestre, mas não de rabi, dizendo, poxa chefe, vamos lá, vamos colocar a galera, vamos. Ele falou, bom, ele fez milagre, vamos lá. Agora ele chama Jesus de Kyrios. Kyrios é Senhor. A palavra Senhor não era uma palavra não utilizável para seres humanos. Ela era utilizada. Por exemplo, os dulos, os escravos, chamavam os seus senhores, os seus donos de Kyrios. Naquela época haviam escravos, que eram os dulos, e haviam os Kyrios, que eram os senhores. Sim, eles chamavam. Você também encontra, e é provável encontrar, alguém diante de uma pessoa de respeito, de uma autoridade ou de um mestre, chamar essa pessoa de senhor respeitosamente. Também sim. Acontecia. O que também você encontra são mulheres que em público, quando se dirigem a homens pela cultura, os chamavam de Kyrios, de senhor também. E tinham os seus esposos como proprietários delas, era a cultura. Mas esses eram casos onde essa palavra era utilizada socialmente por uma questão cultural. Agora, quando Pedro se prostra diante de Jesus, ele diz, Senhor, sai daqui, porque eu sou pecador. A confissão do seu pecado, ajoelhado diante de um homem, dizendo Senhor, era a total entrega do coração de Pedro, dizendo, eu não estou diante de um ser humano normal, isso aqui não é uma coisa normal, eu estou diante de verdade do Filho de Deus. E o judeu também tinha outra coisa na cabeça, eu não posso ficar aonde Deus está.
O Santo dos Santos dentro do templo era um ambiente fechado por um véu espesso, grosso, onde a Arca da Aliança ficava e aonde para todo o judeu era o lugar onde a presença de Deus estava. E no Antigo Testamento assim dizia, o Shekinah de Deus, a sua presença estava lá. Ali estava a Arca da Aliança. Na Arca você tinha o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. O maná, o alimento, é Deus que nos alimenta. A lei é a palavra de Deus, é ela que nos conduz. A vara de Arão, a autoridade, o símbolo do Senhor. E a arca era exatamente, era Deus no meio do povo. Quando eles saíam para as batalhas, a arca ia na frente. Com a arca naquele lugar, o sumo sacerdote, diz o livro de Hebreus, só entrava lá uma vez por ano. Não há quem possa entrar na presença de Deus e continuar vivo diante do santo. O pecador simplesmente é fulminado. Aliás, eles não escreviam o tetragrama Yahweh. A gente diz Yahvé, Yeshua. Yeshua é Jesus, né? Mas Yahvé, o correto talvez seria Yahweh, o tetragrama hebraico, cujo nome é o nome de Deus. Quando eles não pronunciavam esse nome, o nome de Deus não era pronunciado. Por isso Elohim, Adonai era utilizado, porque era um nome santo. Há relatos de que os escribas e copistas judeus do escribismo judaico, quando copiavam o texto e iriam escrever o tetragrama, aliás, tem que se fazer assim, né? Porque eles escrevem daqui para lá. Quando ia escrever Yahweh, eles trocavam a pena para escrever o nome de Deus e jogava fora e não utilizava mais. O respeito para com o Senhor e o temor de estar na presença de Deus era algo muito grande. E Pedro faz a ligação de que diante dele está aquele que todo o Antigo Testamento anuncia. Na época, para nós é Antigo Testamento, para eles era a Escritura, não havia o Novo ainda. E Pedro diz, ele está aqui, e eu sou um pecador. As pessoas se maravilhavam com a sua doutrina. A multidão o apertava vendo os seus milagres. A multidão o apertou porque não queria que ele fosse embora de Cafarnaum, que ele continuasse fazendo sinais. Pedro estava diante de um grande sinal, mas é como se Lucas dissesse ao seu amigo Teófilo, presta atenção, o que aconteceu com esse rapaz é muito diferente do que aconteceu com toda essa multidão. As pessoas apertam Jesus para tirar alguma coisa dele. Você pode também ir na minha casa, como você foi na casa da sogra de Pedro. Você pode fazer um milagre aqui, você pode resolver um negócio. Será que você poderia dar um jeito nisso aqui? Está me doendo aqui. E eu vou dizer que cada pedido de cada pessoa é genuíno, é legítimo. É óbvio que alguém que vê uma pessoa que faz o bem, querer o bem para si. Mas Pedro reconheceu que ele não podia estar perto de Cristo, porque ele era um pecador. Eu não estou diante de um curandeiro, eu não estou diante de alguém que faz uma coisa boa, apesar de Jesus curar e fazer coisas boas. Eu não estou diante de um exorcista, apesar dele expulsar demônios. Eu estou diante do Filho de Deus. A vida se apresentou a mim, agora eu entendi. A razão do universo está aqui. Eu sou um pecador, eu não posso ficar junto de ti. Ô Teófilo, meu caro amigo, você consegue entender de que maneira esse Pedro se aproximou de Jesus? 1 Coríntios 1, 22 e 23, Paulo diz assim: os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É assim. Tem gente que está perto de Jesus porque quer sinais. Não fique chateado que eu estou falando dessas coisas. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Ou rasgue essa página, jogue fora, tire tudo, faça a sua Bíblia e siga o Jesus que você inventou. Mas se você quiser seguir esse aqui, os judeus querem ver sinais. Aliás, os fariseus chegaram para Jesus e disseram, faz um sinal aí para a gente crer. Aliás, vinham pedindo sinais. Ele disse, o sinal já foi dado pelo profeta Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe, e eu vou ficar 3 dias, o filho do homem vai ficar 3 dias no seio da terra. O maior sinal está diante de vocês. O maior sinal sou eu, que encarnei, e eu sou Deus.
legal os peixes, legal a cura. Eu sou Senhor sobre tudo isso aqui. Se você entender que essas coisas são sinais maiores do que eu mesmo, você não entendeu nada. E Pedro entendeu. Entendeu que ele deveria reconhecer com medo e temor: eu sou um pecador. Talvez Pedro pensasse em todas as coisas que passavam pela sua cabeça, toda a maldade, toda a violência. Falasse: Senhor, quem sou eu para o Senhor fazer uma coisa dessa aqui? Eu sou um pecador, eu nem posso ficar perto do Senhor. Isso aqui me lembra aquele centurião romano que pede para Jesus ir até a sua casa para curar o seu servo. Aliás, ele vem pedir a cura do servo e Jesus diz: eu vou até a sua casa. E o centurião romano diz assim: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei que se o Senhor só falar aqui, ele vai ser curado lá. E Jesus disse: eu não vi fé como essa em Israel. De gente que não está afim da minha presença pelo que eu faço. Muito pelo contrário, teme a minha presença pelo que é. Se você se aproxima de Jesus como um gestor de projetos milagrosos e precisa do aval de Cristo, se você se aproxima de Jesus como alguém que está preenchendo um currículo ministerial e precisa de alguém para fazer sinais, para completar as suas obras pessoais e humanas, se você se aproxima de Jesus enxergando um curandeiro, alguém que faz sinais, se você quer Jesus como teu sócio no barco para abençoar a tua empresa ou os teus negócios, acho que você não entendeu quem é Jesus. Apesar de que Jesus cura, abençoa o nosso trabalho e faz coisas maravilhosas. Mas eu não dei o golpe do baú espiritual. Meu interesse não são as coisas que ele tem ou que ele faz, mas é exatamente a vida que ele é. Porque dos 10 leprosos que foram curados, só apenas um voltou para dizer Senhor e se prostrar diante dele. É porque os outros 9, coitado, tiveram só a cura. Foi só isso que eles tiveram. Eles não conheceram a vida. Eles pararam no sinal, mas não viram o reino. Eu acho que é isso que Lucas está tentando dizer para o Teófilo. Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. Mas daí Jesus diz para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Daqui por diante você vai ser um pescador de homens. Outro parênteses aqui. A pesca, chamada agra no original, é o animal vítima da caça. Quando eles saem para pescar, e Pedro diz que não pescaram nada a noite inteira, é essa palavra que ele usa. A nossa pesca, a nossa agra, não deu certo. Nós não conseguimos capturar nenhum animal para a gente comer. Seria o ser humano como o predador no topo da cadeia no que diz respeito à vida social e quem pode abater um animal para o seu sustento. Não estou dizendo que isso, não estou pregando contra ninguém que seja carnívoro. Minha filha é vegetariana, não tem nada, eu já pensei em ser também, mas não estou falando nada disso. Estou dizendo que a palavra agra significa pescar o peixe, mas matar o peixe para se alimentar dele. É subsistência. Mas quando Jesus diz assim, eu vou fazer vocês pescadores de homens, ele usa o verbo zogrel, que significa capturar vivo, prender alguém ou algo. É interessante isso, né? Para nós no português, você pescava peixe, agora você pesca homens. Só que no original as duas palavras são diferentes. Você pescava peixe para se alimentar, mas agora a gente vai capturar homens vivos. A intenção não é se alimentar deles. É muito profundo isso. Nós não somos pescadores de homens como pescadores de peixes, que a gente alcança o cardume para matar a nossa fome. É louco isso, né? Nós alcançamos o cardume para matar a fome deles. Jesus andou pela Galileia pescando homens.
entrou nas sinagogas pescando homens. Ele estava no barco de Pedro pescando homens, falando do seu reino. Aliás, acabou de pescar um que era Pedro. Mas ele não pescou Pedro para que Pedro fosse sustentador do seu ministério, para que Pedro pegasse uma folha, como a gente fala, né, de bananeira e ficasse abanando Jesus, ou como se ele fosse um escravo agora financeiro, ou como se ele fosse alguém que iria cumprir as regras, as metas, trazer os relatórios para Jesus, como se ele fosse escravizado e fosse alguém que perdesse a sua vida e fosse alguém sugado para que um outro líder tivesse a sua honra. Não. Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele pesca pessoas para repartir a vida, não para tirar a vida. Ele pesca pessoas para trazê-las para a família de Deus, não para usá-las como um degrau para o sucesso do seu ministério individual. Esse é um detalhe muito lindo para nós como igreja. Ou para você que se julga um ministro de Deus. O que você está fazendo com esses homens que você está pescando? Você está matando para alimentar o seu império? Deus abençoe essas pessoas e que Deus acabe com você. Pedro, não tenha medo. Não tenha medo, porque vocês viram essa pesca incrível que vocês viram agora, mas o que realmente importa são as pessoas que eu alcanço para o meu reino. Eu vou sair daqui e o mar vai continuar sendo mar e a pesca vai continuar sendo pesca. E eu não tenho nenhum interesse em virar presidente do Sindicato dos Pescadores da Galileia ou de Genezaré. Reinos humanos são lugares procurados por pessoas para o seu abrigo de vida. Mas o reino de Deus é o lugar onde o rei sai para alcançar pessoas para repartir a sua vida. Reino humano é onde eu procuro súditos para sustentarem a minha vida. Mas o reino dos céus é onde o rei dá a sua vida para alimentar pessoas. Esse é o tipo de gente que faz parte do reino de Deus, ô Teófilo. Você está vendo tudo que eu te falei das palavras de Jesus, dos milagres que Ele fez. Agora eu vou desembocar na vocação. Jesus chama pessoas para serem um presente de Deus para outras pessoas, como Ele mesmo é um presente de Deus para nós. O Evangelho de Cristo precisa te abraçar e te alcançar. E nele você receber a verdadeira vida que é Cristo. E quando você convive com alguém ao seu lado, você não está interessado em que ele seja mais um número dentro da sua instituição religiosa, ou que ele seja mais um contribuinte financeiro para o seu projeto religioso, senão que você enxergue toda a vida que lhe falta e seja alguém que o captura, no bom sentido da palavra, com toda a graça, misericórdia e amor do Deus que reparte. É nesse tipo de gente que Cristo quer nos transformar. O mais legal, e eu encerro a minha pregação aqui, é que, voltando àquilo que eu falei no começo, todo mundo foca no milagre. Leem esse texto como se o grande sinal fosse aqueles milhares e milhares de peixes. Mas o texto diz, no versículo número 11, é que arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Isso aqui eu acho incrível. Pedro arrasta os barcos, vê aquele monte de peixe, a multidão maravilhada com os peixes e pensando, imagina o que esse Jesus pode fazer com a minha máquina de lavar que está quebrada, imagina o que Jesus pode fazer com os meus contratos, o povo olhando, todo mundo maravilhado, e Pedro deixa tudo e se prostra diante de Cristo e fala, Senhor, sai porque eu sou um pecador. E Jesus fala, Pedro, não tenha medo de estar na minha presença. Eu vim para te dar vida. E daqui para frente você vai me ajudar a abraçar outras pessoas. Pedro levanta e fala, esses peixes não fazem sentido mais para mim. Esses barcos não servem mais para nada. E larga tudo e vai atrás de Cristo. Nos dias de hoje, milhões de pessoas dizem que estão seguindo a Cristo, mas elas não têm nenhum olho
no peixe, só no gato. Ou vamos inverter, no gato, só no peixe. Elas só estão interessadas no que Cristo pode proporcionar a elas. Aliás, os seus cultos giram em torno dos sinais. Suas celebrações exaltam os sinais. Os seus testemunhos falam da transformação do seu barco e do seu peixe. Enquanto isso, Jesus está caminhando longe. E alguns estão dizendo: dane-se o peixe e os barcos. Eu não preciso de nada. Eu só preciso segui-lo. Seguir a Cristo significa ter dias que a gente reparte, tem dias que a gente tem que entrar no sábado numa plantação de espigas e colher, porque a gente não tem o que comer. Tem dia que a gente não tem nada e Ele vai multiplicar pães e peixes. Eu não estou preocupado com o que eu vou ter. Eu já encontrei a vida. Como eu sempre digo aqui na igreja, Jesus não é a pessoa que me dá tudo o que eu preciso. Ele já é tudo o que eu preciso. O resto é apenas um detalhe. Pedro, Tiago, João deixaram tudo e o seguiram. Todos focam no milagre da pesca e não no milagre do rei que chegou. Mas muitos hoje só querem a pesca. Todo mundo corre atrás de alguma coisa que lhe interessa. Espero que eu e você sejamos pessoas que estamos dispostos a deixar o que nos interessa. Porque a única coisa que nos interessa é seguir o Rei. Não importando se eu tenho ou se eu não tenho, se meu barco está cheio ou se está vazio, nem tampouco se eu continuo tendo o barco. Aqui não tem detalhes. Eu sempre penso nesse texto assim: será que ele falou, fulano, fica com o meu barco que eu não quero mais? Ou se ele disse, galera, pega esses peixes aí, dividam entre vocês. Não tem o detalhe do que Pedro fez. Simplesmente o detalhe de que ele não conseguia mais achar sentido naquilo tudo, tendo o Senhor à sua frente. Você entende que Jesus está entre nós? Você entende mesmo? A sua fé em Cristo ainda está focada nas coisas que Ele pode fazer por você? E Ele pode, fique tranquilo. Mas esse não é o centro da sua fé. Muita gente me pergunta, ainda hoje, você acredita em milagre? E a minha resposta óbvia, digo não. Não. Como não? O objeto da minha fé, diante do qual eu me prostro, adoro e creio, não é milagre. Milagre é uma coisa que Deus faz, eu creio em Cristo. Pode parecer uma resposta idiota, imbecil, mas é que tem pessoas que acham assim, se eu acreditar nisso aqui, isso aqui acontece. E ele foca a sua fé nisso aqui. Mas Deus não te chamou para crer nisso aqui, Ele te chamou para crer em Cristo. Aquilo ali é algo que Deus pode fazer. Pode ser que Ele te dê isso aqui, pode ser que Ele te dê um outro telefone, pode ser que Ele te dê telepatia, pode ser que Ele queira que você tenha um melhor, pode ser que Ele queira que você tenha um pior. Isso não é importante. Aliás, quando você entender quem é Cristo, você vai dar a mínima importância para isso aqui. Porque o objeto da minha fé não é o que me cerca e o que me alimenta, mas é o Senhor, que é a razão de tudo que me cerca e de tudo que me alimenta. Ele é um guia de pesca ou Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o Deus que você crê e serve pelas coisas que Ele faz, ou porque você descobriu quem Ele é? Quando você para e pensa, abre a palavra de Deus para ler, para orar, como é que você se sente diante dEle? Como alguém que é um pecador, indigno, e é grato pela graça de poder falar com Ele? Ou você o trata como alguém que, porque você deu uma oferta ou fez certo tipo de reza ou campanha, Ele está abaixo de você e é obrigado a te abençoar? A quem você segue? A um milagre, a um sinal, aos peixes? Ou ao verdadeiro milagre, que é o Filho de Deus que se fez carne e está diante de nós? Ô Teófilo, meu caro amigo, é assim que o reino cresce, e é por isso que Jesus faz sinais, e é desse jeito que nascem discípulos. Obrigado, Lucas. Estou sacando o negócio.
eu quero segui-lo. Espero que essa seja a nossa conclusão e esse seja o caminho da nossa vida, seguir o caminho que é o próprio Jesus. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você, compartilhe para abençoar outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima.